Santo do Dia. São José de Anchieta, missionário da Companhia de Jesus e apóstolo do Brasil, 9 de junho. São José de Anchieta teve uma vida transbordante de amor a Deus e à Eucaristia, um intenso zelo apostólico e missionário e grande disposição para as lutas pela guarda das santas virtudes, particularmente a castidade. Nasceu na Espanha no dia 19 de março de 1534, na cidade de São Cristóvão da Laguna, na ilha de Tenerife, do arquipélago das Ilhas Canárias, pertencente a uma grande família de 12 irmãos. Seu nome já era um sinal de veneração dos seus pais a São José, devido ao dia de seu nascimento ter sido na festa do santo. Foi enviado para Coimbra, Portugal, para estudar, local onde teve o primeiro contato com a Companhia de Jesus e com o testemunho de São Francisco Xavier. Era um jovem inteligente, alegre, estimado e querido por todos, mas também tinha forte inclinação para a solidão. Tinha o hábito de recolher-se na sua cela ou de retirar-se para um local reservado, a fim de dedicar-se à oração e à contemplação. Distinguia-se dos demais de sua faixa etária por levar uma vida de intensa inclinação à virtude e à disciplina. Em Coimbra, a devoção à Imaculada Conceição de Maria era muito tradicional. Foi no dia dedicado a ela que São José de Anchieta fez seus votos de castidade perpétua. Por volta dos seus 17 anos, diante de uma imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, consagrou sua virgindade e sua vida à Virgem Maria. Ingressando posteriormente na Companhia de Jesus, passou a cultivar uma piedade eucarística extraordinária, participando de várias missas. Ele chegava a colitar em 5 por dia e adorando ao Senhor na hóstia consagrada com profunda reverência. Enquanto noviço, São José de Anchieta tinha uma saúde muito frágil e, por conta de um problema sério que tinha de deslocamento da coluna dorsal, foi chamado pelo padre Manuel da Nóbrega, que já estava no Brasil, para também vir juntamente com outros 6 jesuítas em missão para a terra de Santa Cruz, crendo que o clima daqui desse país seria favorável para que se recuperasse logo. Chegando ao Brasil, os jesuítas tinham a intenção de realmente educar os índios. Porém, muitos deles tinham entrado em contato com os portugueses, que não levavam uma vida exemplar. Então, quando os padres chegavam às aldeias, já enfrentavam certa resistência dos povos nativos. Pela sua dedicação em evangelizar os índios e ainda os colonizadores do Brasil, São José de Anchieta chegou a compor canções sobre os mistérios sagrados em língua tupi e a escrever peças de teatro, desenvolvendo uma profícua obra literária. Catequizava as crianças ao ponto de essas servirem de grande estímulo à evangelização dos seus pais. Um dia, em São Vicente, desejando o padre provincial, Manuel da Nóbrega, evitar alguns abusos que com atos poucos decentes se faziam nas igrejas, encomendou a São José de Anchieta que fizesse uma obra devota, para se representar na véspera da circuncisão. Tendo ele composto uma peça teatral, decidiu encená-la ao ar livre, para que o maior número de pessoas possível pudesse ser alcançada na evangelização. No entanto, uma intensa tempestade começou a aparecer no horizonte, uma nuvem negra e temerosa que despedia de si algumas gotas bem grossas, com que o povo começou a se inquietar e deixar os lugares em que estavam. De uma janela ressoa a voz do santo: "Aquientem-se todos e ninguém se vá, porque não há de chover até se não acabar a obra." Tornaram-se a sentar pelo respeito que lhe tinham. Fez-se a obra, e a nuvem sempre em cima, muito quieta, por o espaço de 3 horas que a obra durou, com muita devoção e lágrimas de todos. E só ao final,
quando todos se recolherem em suas casas, começou também a nuvem a derramar-se. São José de Anchieta, juntamente com o padre Manuel da Nóbrega, estão ligados à fundação da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, estão ligados à fundação de escolas e diversas igrejas. Logo ao chegar ao Brasil, os dois realizaram sua primeira viagem, objetivando a criação de um colégio. E no dia 25 de janeiro, foi celebrado a primeira missa na região, que hoje é a cidade de São Paulo. Assim, inicia-se o caminho da fé, que marca o nascimento da cidade de São Paulo. Todos acordavam já bem cedo. As crianças punham-se a rezar o rosário e os adultos assistiam o santo sacrifício. As mulheres de um lado, os homens de outro. Aqueles que já eram batizados e podiam comungar davam um nobre exemplo de devoção eucarística. Quando algum índio pagão aparecia-lhes propondo algum pecado, eles respondiam com convicção: não fazemos isso, porque somos homens de comunhão. Tempos depois, quando o padre Manuel da Nóbrega teve que deixar São José de Anchieta sozinho entre os tupinambás, continua a se provar a grande virtude do santo. Ali cercado por uma cultura completamente contrária à cristã e rodeado por índias de costumes nada modestos, São José de Anchieta fez resplandecer o brilho da castidade. Em voto a Nossa Senhora, prometeu que contaria a sua vida em versos, caso ela guardasse intacta a sua pureza. Foi aí que ele compôs 5.786 versos em honra à Mãe de Deus. Para se manter puro, São José de Anchieta serviu-se de 3 armas. A primeira, a oração, expressa em especial devoção à Santíssima Virgem. A segunda, a penitência, que ele praticava cotidianamente através de jejuns, vigílias e do uso do flagelo e do cilício. A terceira, o apostolado, que ele praticava incessantemente. O ato de ensinar os índios a fugir e evitar o pecado fez que ele mesmo se convertesse mais e se santificasse. Algum tempo depois, na Bahia, São José de Anchieta, já com 32 anos, foi finalmente ordenado sacerdote. Sua primeira missa foi celebrada com todo o zelo e com a piedade de um verdadeiro amante de Jesus Eucarístico. Depois dessa, seguiriam-se muitas outras, rezadas nos mais remotos locais. Sempre descalço, com sua batina surrada, um rosário no pescoço e um crucifixo na mão, o incansável apóstolo atravessava vastas porções de terra. Os seus pés, de tão castigados, deixavam rastros de sangue por onde passavam. Homem de muita oração, muito exercitado e contínuo nela, dormia muito pouco e quase toda a noite gastava com Deus, ora de joelhos em algum canto, ora na igreja, e às 2 horas da madrugada se ia encostar sobre o catre, vestido sem nunca usar lençóis. Seus joelhos, por vezes, tinha calos e ficavam em carne viva. São José de Anchieta ou era visto andando incansavelmente a evangelizar, ou estava de joelhos com as mãos postas e os olhos fechados. De quando em quando os abria, olhando amorosamente para o céu. Com o rosto abrasado, emitia brandos e afetuosos suspiros, nomeando os mistérios da sagrada paixão de Cristo nosso Senhor, como quem neste tesouro tinha todo o seu amor, com muitas mostras de interior sentimento. Muitas vezes foi visto, estando dormindo, a pronunciar o nome de Deus muito afetuosamente. A um padre da companhia, o santo relatou que nos dias em que estavam recolhidos para fazer sua profissão religiosa, meditaram na paixão do Senhor e que ali sentira muito do que o mesmo Senhor padeceu, experimentando dores intensíssimas. Várias pessoas testemunham, muitas vezes, o terem visto levantado do chão sobrenaturalmente, por algum espaço de tempo, estando celebrando a missa ou em oração na igreja.
Muitas vezes, ao caminhar com outras pessoas, lhe acontecia ficar para trás, muito longe de quem com ele caminhava, para mais livremente vir falando com Deus, rezando e pondo-se de vez em quando de joelhos, como costumava. Os companheiros, olhando para trás, não o viam mais, mas de repente o achavam na frente, diante de si, sem haver percebido quando passara por eles. Tinha pouco contato com seus familiares, e um dia, recebendo uma carta de uma irmã sua, antes de abrir, disse a quem o havia entregue o que nela se continha, e com muita alegria disse que sua irmã estava conforme com a vontade divina, em uma enfermidade que padecia. Sua capacidade de mandar até sobre animais selvagens rendeu-lhe a cunha de primeiro Adão. Em sua própria explicação, o homem obediente a Deus tem todas as criaturas subjugadas. Em dada ocasião, as pessoas saíram correndo de uma cobra. Ele, com toda a calma, tranquilizou-as e disse para a cobra: "Eu já não disse para você parar de fazer essas maldades?" A cobra, ouvindo isto, abaixou sua cabeça e foi embora. Isso acontecia em praticamente todos os lugares pelos quais passava. Mais impressionante que seu poder com os animais, entretanto, era sua extraordinária capacidade com os índios. Várias vezes, sertão adentro, o índio selvagem se pacificava tão somente com sua presença. Sua pregação parecia sair mais de um coração cheio de devoção e comunicação com Deus, do que de muito estudo por livros. E assim, muito afetuosamente, movia os ouvintes à compulsão de pecados, lágrimas, aborrecimento de vícios, amor à virtude e frequência dos sacramentos da confissão e comunhão, donde se seguia emendar em muitas pessoas suas vidas. Conta-se que uma menina havia morrido, deixando seus pais desconsolados. O padre São José de Anchieta chegou, foi até seu cadáver e lhe disse: "Minha filha, tu estás querendo roubar o paraíso facilmente. Volta e luta." Imediatamente a menina ressuscitou. Achando uma vez um índio gentil e leproso, o catequizou e, bem instruído na fé, o batizou. E com este divino lavatório foi Deus servindo limpá-lo na alma e no corpo. Instantaneamente o índio foi curado da lepra. Aconteceu ainda com o índio Diego que todos achavam que era batizado, por guardar os mandamentos e se dizer cristão, que, após morrer sem o sacramento, durante o seu enterro, ele se levantou e pediu a uma senhora que velava o seu corpo que chamasse São José de Anchieta a fim de ser batizado. O apóstolo chegou, batizou e ele morreu novamente. Era manso o seu falar e seu rosto sempre sereno, e nunca alterado com mostras de alegria ou tristeza, por alegres ou tristes que fossem as coisas que a ele ou a alguém sucediam. Aos que lhe davam ocasião de alguma moléstia e sentimentos, se mostrava tão benigno, como se nada lhe tivessem feito, e tinha particular cuidado de os encomendar a Deus. Falando-lhe um dia em uma pessoa que lhe tinha dado um grande desgosto, respondeu: "Mais pecou contra Deus que contra mim, e pois Deus o sofre, bem é que o sofro eu também, por amor de Deus." Indo uma vez com um companheiro, ambos a pé e descalço, por um caminho muito fragoso e de muitas lamas, disse-lhe: "Irmão Jerônimo Soares, uns desejam morrer nas casas e outros nos colégios, ajudados de seus irmãos. Mas eu vos digo que não há coisa melhor que morrer em um atoleiro destes, por obediência e bem das almas." Em 1577, foi nomeado provincial da Companhia de Jesus no Brasil, função que exerceu até 1585. Em 1595, Anchieta retirou-se para Heritiba, depois de uma vida totalmente consumida por causa do Evangelho. Em suas doenças, era muito sofrido. De noite,
passava suas dores o melhor que podia, para ninguém incomodar. Assim disse dele um irmão, que sendo enfermeiro muitos anos, nunca tivera enfermo mais paciente, nem de maior obediência que aquele padre, ainda sendo provincial. Ajuntaram-se à sua pouca saúde outras doenças, causadas pelo frio, pela fome, pelo cansaço e por outras incomodidades corporais, agravadas com o avanço da idade. Estando neste tempo, na casa do Espírito Santo, recolheu-se para uma aldeia dos índios. Parece que quis receber da mão de Deus a morte entre os índios, em cuja conversão, com muitos trabalhos, tinha recebido da mão do mesmo Senhor muita perfeição. Adoeceu e durou a enfermidade cerca de 6 meses. Por ordem do superior, vieram trazer-lhe o sacramento da Eucaristia por viático, e depois o da Santa Unção. No mesmo dia, entrou na agonia da morte, estando presentes 5 padres jesuítas que residiam nas aldeias. Esteve agonizando aproximadamente meia hora, com muita quietação e paz, como se estivesse em oração. Com os olhos, agradecia as lembranças que lhe faziam, e assim rendeu seu espírito a Deus, invocando os santíssimos nomes de Jesus e Maria. Sabida a notícia de sua morte, houve muitas lágrimas e geral sentimento nos padres, nos portugueses e índios de toda a capitania, porque todos o tinham por pai. Diziam: morreu o nosso pai, morreu quem nos amava, morreu aquele que deu a vida por nós. São José de Anchieta faleceu aos 63 anos de idade, em 9 de junho de 1597. Considerado o apóstolo do Brasil, São José de Anchieta foi beatificado em 22 de junho de 1980 pelo Papa João Paulo II. A assinatura do decreto de canonização do apóstolo do Brasil ocorreu 417 anos depois de sua morte, no dia 24 de abril de 2014, pelo Papa Francisco, em Roma. No relatório final dos postuladores sobre a vida do jesuíta, um documento de 488 páginas, há um registro de 5.350 histórias de pessoas que alcançaram graças rezando a José de Anchieta. O apostolado de São José de Anchieta no Brasil e os milagres e maravilhas realizados através dele nesta terra de Santa Cruz são, para nós, motivo de imensa gratidão a Deus. Saber que nosso país foi inicialmente evangelizado por um homem de tão grande santidade, de provas extraordinárias da ação divina em sua vida, de um coração ardente, de amor a Deus e às almas. Enche-nos de grande certeza do amor e dos cuidados de Deus por nosso Brasil. O solo de nosso país foi marcado pelo sangue dos pés desse santo homem, que tanto lutou pela conversão das almas e para que nosso povo fosse puro, santo, agradável a Deus e assim vivenciássemos, desde nossas raízes, a verdadeira fé católica e a fervorosa devoção à Santíssima Mãe de Deus. Encerremos com o trecho do poema A Virgem Maria, escrito por São José de Anchieta. Mãe piedosa, mansa, clementíssima, este nome condiz mais dignamente à tua glória. Mãe da paz, por teu meio, de inimigo dos céus pelo pecado, o homem se tornou de Deus amigo. Mãe da pureza, mãe do belo amor, mãe da justiça inteira. És mãe e virgem, mãe docíssima da vida. Digamos tudo, tu és a mãe de Deus. Deste à luz o unigênito do Pai. Cremos que ele é teu filho único e primeiro. Somente ele nasceu do teu seio, deixando intacta a estrada triunfal da tua virgindade. Arrebatado pelo fogo do divino amor, ele nos fez, por sua bondade, seus irmãos. Como irmãos seus e filhos teus, portanto a ti nos entregou, ó carinhosa Mãe. E quais penhores queridos tu nos recebeste, nem ao mendigo e nem ao enfermo tu repeles,
nem mesmo ao coração repleto de torpezas. E como és mãe dos justos, assim o és também dos pecadores, mãe única de todos salvação. Abre, pois, aos filhinhos teu seio maternal, e sinta minha alma que, de fato, és minha mãe. Ouça, por tua bondosa intercessão, meus rogos àquele que sofreu ser, por nosso amor, teu Filho. São José de Anchieta, rogai por nós.